Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 47, né? A Gênesis capítulo 2 e o tema ainda a providência. Então, tratávamos no vídeo anterior, finalizando o vídeo anterior, a respeito das mitologias, mas é o que trata aqui na leitura que você está lendo aqui de Kardec? É óbvio que sim, é o esmiuçamento. Então nós estamos tentando mostrar a providência divina, o que aqui na Terra, de certa forma, foi distorcido, né, pelo clero, pelos concílios. Então, eu dizia, ou dizia eu, que a Bíblia, ela não foi escrita por Deus, ela não foi escrita por Jesus. Nós temos que parar para raciocinar. A Bíblia, ela é de natureza humana. Não é de natureza divina. É de natureza humana. No entanto, nós temos que entender que Paulo, um dia, chegando na casa do caminho, ele já convertido, né? Então, antes era Saulo, depois é só as pessoas ler Paulo e Estevão, que é uma obra de Emmanuel através de Chico, que as pessoas vão entender isso que nós estamos dizendo aqui. Até aquele momento ali, não existia nada escrito a respeito de Jesus. Olha só para você ver, creio eu que quando Paulo chegou até a casa, ali na casa do caminho, creio que já o Cristo já tinha sido crucificado, já fazia mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos. Então estava ali a casa do caminho, né, fundada por Pedro e alguns apóstolos. Então Paulo, ele levou conhecimento dos apóstolos e disse: olha, vocês que conviveu com Jesus na condição de apóstolos, por que vocês não escrevem, não relatam tudo que vocês viram, né? O que ele fez, o que ele ensinou durante a sua trajetória aqui na Terra? Isso é bom para a posteridade. Então, se hoje nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo na íntegra, vamos assim dizer, devemos isso muito a Paulo, que botou na cabeça de Pedro e outros apóstolos ali também, que escreveram, e depois aquilo ali se tornou evangelhos. Então, a Bíblia, ela é composta por vários evangelhos, né? Porque depois teve os evangelhos desses 4 apóstolos ali, que relatou tudo, e depois teve também os evangelhos dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, e discípulos de discípulos de discípulos, e por aí em diante foi juntando-se tudo. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que a Bíblia, ela é de natureza humana, ela não é de natureza divina. São relatos de acontecimentos humanos. 90% relatos de outras pessoas que
contavam histórias a respeito do que eles tinham visto, do que eles tinham presenciado. Então, nós conhecemos muito bem como isso funciona, né? Então, por exemplo, aquelas historinhas, né? É igual fofoca. Eu chego e falo para você, sabe quantas pessoas morreram num acidente hoje ali na estrada? Não, quantas? 2. Tudo bem. Só que você pega, vai contar para uma outra pessoa. Nossa, mas eu fiquei sabendo que morreu 5 pessoas num acidente ali na estrada. E depois também tem os erros de interpretação, tem também os erros de tradução, né, do aramaico, do hebraico. Então, não é fácil. Então, o que nós queremos dizer é que 100% da Bíblia é de natureza humana, escrita pelo homem. Acontece que as pessoas não raciocinam. Então, as pessoas dizem assim, muitos dizem assim, a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus, se Deus nunca escreveu nada? Ah, mas Jesus escreveu. Mas quem diz que Jesus é Deus? E outra coisa, quem diz que Jesus escreveu alguma coisa de punho dele? Jesus não deixou nada escrito de punho. Por exemplo, Jesus não escreveu um evangelho. Jesus escreveu nada. Tudo que nós conhecemos a respeito de Jesus, né, as parábolas e tudo mais, os apóstolos que presenciaram e eles escreveram a si mesmo depois de mais de 30 anos depois que o Cristo havia sido crucificado, a si mesmo porque Paulo quem os orientou. Porque até aquele exato momento não existia nada escrito, relato nenhum a respeito dos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Nada. Nem a respeito de curas, nem nada, nada. De parábolas, nada. Então, os apóstolos tiveram que depois, como numa introspecção, relembrar tudo que eles presenciaram junto com Cristo, e ali colocar no pergaminho. Aí coloca no pergaminho, depois precisa ser traduzido para outros idiomas, aí do aramaico, do hebraico, aí vai bagunçando tudo, as traduções. Aí uns acrescentam uma coisa para satisfazer o teu bolso aqui, outros, porque você observa quantas Bíblias existem? Centenas de Bíblias. Não, só existe uma. A gente respeita, porque isso aqui é um estudo, a gente está só querendo botar a pessoa para raciocinar. Existe uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui em casa aqui. Eu não sei não que está essa danadinha agora. Não vou procurar não, porque eu não vou achar essa danadinha. Está escondidinha aqui. Mas parece que é uma Bíblia, com Bíblia de Maria, não sei o que e tal. Então, todas as religiões têm lá sua Bíblia, que é o livro sagrado que eles, né, seguem. Então, existe tanta mitologia em cima, porque cada um escreveu de uma forma, a forma como ele entendeu e de acordo com as traduções futuras. Então, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Luiz, mas não tem nada a ver com o que você está lendo aí na Gênesis. É lógico que tem, é o esmiuçamento, é o outro lado. A providência divina, a providência. Aí a gente acrescenta divina. Então,
Sodoma e Gomorra. Pensa bem, aquele Deus, né, que não sabia, que não era presciente infinitamente, que é Deus que não sabia o que ele criava. Deus, aquele Deus gigante, ele estava naquela época, vamos pensar naquela época, porque até hoje ele continua assim. Mas é aqueles encobertos um pouquinho, mas a Ladruarte continua a mesma. Então, Deus queria ser amado pelo povo. Então, quando ele percebia que o povo não estava o amando, ele destruía aquele povo todo. Mas Sodoma e Gomorra é mitologia. Como mitologia também é uma outra passagem que existe, parece que é no Êxodo, né? Se não for, você me perdoa, porque você vai conseguir lembrar da história aqui agora. Moisés, né, encarregado de levar aquele povo, né, que estava fugindo das leis daquele faraó naquela época. Moisés chega, porque Deus apareceu para Moisés e disse para ele: leva esse povo para tal lugar. Tá bom. Moisés, muito obediente, coitadinho, né? Ele pegou aquele povo e sal na canela. E atravessa deserto daqui, atravessa deserto dali. E aquela tropa daquele faraó na época, eu não vou dizer o nome dele não, eu sei o nome, mas não vou dizer o nome dele não. Porque é por um outro motivo aí. Então, e a tropa do faraó perseguindo aquele povo no deserto, perseguindo para matar aquele povo e matar também Moisés, né? Eles iam fazer picadinho de Moisés no deserto. Então, chega num dado momento lá, localidade lá no deserto, Moisés depara-se com um grande obstáculo à sua frente. Qual? O Mar Vermelho. Ai, meu Deus do céu. Não existe papagaiada mais alta, mais grande do que essa do Mar Vermelho. Moisés ordena que o mar se abra, né? E o mar se abriu. Agora imagine bem, hein? Tem lugares no mar que tem 3.000 metros de profundidade. Mas vamos esquecer profundidade. Vamos analisar um outro sentimento aqui no final. Então, o mar se abriu, né? Ficou lá aqueles paredão de água, né? De 200, 300 metros de altura de cada lado e o povo ali. Depois que o povo atravessa, você conhece muito bem a história, né? Porque você já foi lá do outro lado. Às vezes você estava também até lá no meio do povo lá de Moisés, né? Nós estivemos lá, o problema é esse. Aí a tropa todinha do faraó encontrava-se também ali dentro, né, daquela passagem ali. E Moisés ordena que o mar se feche, matando todo mundo. Agora, analisa só para você ver. Tem lógica uma coisa dessa? Gente, isso é mitologia. Isso não existiu. Aí você vai me dizer assim, então quer dizer que mar vermelho não existiu? Isso é enganação, gente. Isso aí foi acrescentado. Não existiu. Isso é uma forma de prender as pessoas, sabe? Nesses contos de fada. Essa história que o povo conta, como se diz, que o papel aceita tudo. Então isso aí foi inventado para poder prender as pessoas nos cabrestos, entendeu? Para ficar obediente ao Deus de Dante.
Porque analise só para você ver que Deus é esse e que Moisés é esse. Moisés, a primeira revelação dos desígnios de Deus aqui na Terra, mesmo sendo de ordem humana. Olha só para você como é que as coisas. A Gênesis nos diz que tanto Moisés quanto Nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira e a segunda revelação foi de natureza humana. Primeira e a segunda. Até Jesus foi de natureza humana. Está na Gênesis, não sou eu que estou dizendo. E a terceira grande revelação, que é o Espiritismo, é de natureza divina, né? Trazida pelos espíritos que um dia estiveram no corpo físico reencarnado ou em outras dimensões, em outros planetas. Então preste atenção só para você ver com todo respeito. Moisés foi um grande assassino, se assim realmente tivesse acontecido. Ele teria sido um grande assassino. Noé teria sido um grande assassino. Noé teria sido cúmplice de Deus naquela época, porque Deus lhe apareceu e disse: Noé, faça uma arca. Eu vou matar esse povo tudo. Eles não me amam. Me decepcionei com eles. Olha que Deus decepcionado. Deus não sabia o que estava fazendo. Que Deus pobre. Que Deus macabro. Aí Noé vai e constrói uma arca. Vamos abreviar a história, porque eu já contei isso milhões de vezes já. Tá, então você entende que se realmente houve o dilúvio, porque não houve, isso é mitologia, isso também é outra farsa. Noé foi cúmplice junto com Deus no tribunal da justiça divina, Deus de um lado sentado e Noé do outro sendo julgado pelo tribunal divino e a pena, eternidade, os dois presos. Porque um foi cúmplice do outro. Um pediu para construir a arca, o outro foi e construiu. Os dois respondem pelo mesmo crime. Então isso não faz parte, gente, das leis divinas. Isso não faz parte. Moisés, voltando a Moisés. Se de fato ocorreu o tal do dilúvio, né? Não, se de fato ocorreu, essas mortes lá no Mar Vermelho, se Moisés abriu realmente o Mar Vermelho, porque isso é mitologia. Então, Moisés foi um grande assassino. Matou milhares de pessoas. Agora, isso condiz com os desígnios das leis divinas. Deus iria pedir para que Moisés levasse esse povo, e Moisés realmente, ao levar esse povo, Moisés viu a única solução, abrir o mar para eles passar. Que abrir o mar? Não existe negócio de abrir o mar, não. E depois, lá em determinada região, bom, aí mata que as tropas imensas, não sei quantas mil soldados morreu ali. Moisés assassino, né? Ele na condição de primeira revelação da justiça divina aqui na Terra. Logo a primeira revelação da justiça divina já começa por mortes e mais mortes e assassinatos, né? E depois Moisés também, em determinado lugar lá, o povo com sede, ele bate o seu cajado numa pedra e essa pedra solta água e as pessoas matam a sede, né? Tomando água até saciar a sede. Será que isso aconteceu mesmo, gente? As pessoas não conseguem raciocinar, sabe? Não conseguem separar o joio do trigo. Então você observa que a cada dia que passa aqui, né, no livro, na Gênesis aqui, parece que ou eu estou tomando gardenal demais, ou eu estou tomando de menos,
ou eu estou a um ponto de ir para o Hospital Gedor Silveira de São Sebastião do Paraíso. Agora, é preciso entender uma coisa, como eu já disse. Se isso for loucura, eu quero morrer louco desse jeito. Se for para mim ir para um hospital psiquiátrico por causa disso, eu vou. Eu não tenho medo de nada. Ainda mais se for para defender Kardec. E se for para defender Jesus, se for para defender os desígnios das leis de Deus, alguém precisa falar alguma coisa, alguém precisa fazer alguma coisa aqui nessa terra, principalmente nesse século que nos encontramos, em meio a essa bagunça que se encontra, principalmente no meio da doutrina dos espíritos, porque os espíritas não sabem mais, dizem que sabem, mas não falam nada, não esclarecem nada às pessoas. É só mistificação, é só charlatanismo e tudo mais. Então, vou para o hospital psiquiátrico? Vou. Vou sim, não tem problema não. Vai ficar quantos anos lá? Não sei. 10 anos, 20, 50, não sei. A espiritualidade chegar e falar assim, melhor mesmo é você desencarnar. Então espera aí que eu vou dar para a cama, vou colocar o corpo lá certinho para poder o corpo não cair e machucar. Luiz, mas você não faz isso. Ei, mas eu sou tão conformado com o retorno à parte espiritual, eu não sei porque que esse pessoal ainda não me levou ainda, né? Eu sou muito conformado com essas coisas. Então, olha só para você ver, achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento. Então, veja bem, é o pensamento de Deus, como eu disse no outro vídeo, que eu disse assim, será que Deus pensa mesmo? Porque Deus não pensa. Veja bem, aí as pessoas podem misturar uma coisa com a outra. Eu disse, de acordo com o nível evolutivo nosso. De acordo com o nosso nível evolutivo, Deus não pensa, porque Ele é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. E aqui também, Kardec não está dizendo que Ele pensa. Aqui é um processo que abrange tudo que faz parte do pensamento de Deus, porque o pensamento de Deus é um pensamento incondicional. O pensamento de Deus, ele é um pensamento, assim, que não interfere em nada. Ele é neutro, é imparcial. Enquanto o nosso, totalmente distorcido. Então, o nosso pensamento não tem nada a ver com o pensamento de Deus. Então, quando dissemos assim, Deus não pensa como nós, Deus não pensa. Deus não tem os pensamentos que nós temos. Mas eu já achava que você estava dizendo que Deus não pensa. Não, gente, isso aí é no sentido figurativo. Isso aí é no sentido duplo. As pessoas é que têm que raciocinar. Deus não pensa o que nós pensamos. Deus não tem o sentimento que nós temos. Porque imagine só. Você já imaginou? Não existe isso não, mas é só para você entender. Porque isso é coisa aqui da Terra. Para você ver o nível inferior nosso aqui. Você já pensou, chega sexta-feira, Deus fala assim, sextou. Oba, sextou. Tomar uma para poder tirar o pó da garganta. É sexta-feira, eu trabalho tanto, eu penso tanto, então eu estou muito cansado, eu tenho o direito de tirar uma folga. Sextou. Eu construí, outra coisa também, eu fiz o universo, né? Eu não sei se é o universo ou se foi só a Terra. Em 7 dias, não sei se em 6, no 7º ele descansou, o negócio assim, olha outra papagaiada aí também. Se a gente for
esmiuçando, a gente vai só encontrando papagaiada. Tudo invenção para manter, né, as pessoas. Então, olha só para você ver. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. Nenhuma das nossas intenções. Porque tudo está na nossa consciência. Deus não interfere em nada. Então, Ele tudo sabe. Ele tudo presencia. Ele tudo sabe, Ele tudo presencia. Ele sabe os nossos mais ínfimos e insignificantes sentimentos e pensamentos. Ele sabe tudo. Não está escrito aqui que, inclusive, as tuas energias inunda e dirige, que se torna até atributos dos próprios átomos, os átomos fluídicos no nosso organismo e em todo o universo, porque não é só no nosso organismo que existe átomos, e sim em todo o universo, né? Vamos para o próximo vídeo.